Boa noite, pessoal. Então, estamos resolvendo esse problema da internet, aguardando o Dr. Nestor entrar na nossa live. Hoje vai ser uma live sobre reganho de peso, vai ser uma live sobre cirurgia revisional e uma live sobre cirurgias emergentes. Espero que dê tudo certo com a internet para nós podermos conversar. Algo estranho está acontecendo com a nossa internet. Mas vamos aguardar. Nestor, eu não consigo aceitar o convite do Nestor e não tenho como começar a live. Eu recebi a solicitação, Nestor. A gente está tentando, aceitou já e não entra. Agora acho que deu certo, tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo, mas não consigo te enxergar. Ah, mas. E quem tá assistindo, tá vendo nós dois? Dizem que sim. Tá, então beleza. Você não vai perder nada. Eu tô cada dia mais bonito, mais novo, mas você não vai perder nada, fica tranquilo. Você tá louco. É estranho essa internet aí. Nós estamos apanhando para a tecnologia. É, não, mas ó, eu tô vendo você, tá tipo normal, como a gente sempre faz. É estranho. E também está um pouco atrasado, sabe? Está com um delay. Mas tudo bem. Eu tô ouvindo perfeito, pra mim aqui tá tudo certo. Talvez a gente vai se atrapalhar um pouco, Nestor, por causa do delay que está tendo. Está travando o áudio e a internet está boa. Bom, vamos falando com um pouco mais de pausa, vai dar certo. Então tá. Pessoal, uma boa noite, tá? Uma boa noite a todos. Eu peço um pouco de desculpa para vocês devido a esse inconveniente do delay, mas sinceramente eu não sei o que aconteceu com a internet, né? E hoje nós vamos fazer uma live sobre cirurgia revisional
sobre técnicas emergentes e sobre qual é a melhor técnica cirúrgica para a bariátrica. Eu vou chamar agora o meu amigo e um grande cirurgião, o Dr. Nestor, trabalha em São Paulo, tem uma grande experiência com cirurgia bariátrica, para nos dar uma palavra e uma breve apresentação do que nós vamos falar na live hoje. Nestor, é contigo, por favor. Bom, então, primeiro, boa noite a todo mundo aí que vai assistir a nossa live, vai participar. Falar que é sempre um prazer a gente poder trazer um pouco de informação, tirar dúvidas de quem estiver participando da nossa live, né? E uma das coisas que a gente vai falar, que é uma dúvida muito frequente, apesar dessa parte de cirurgia bariátrica estar sendo sempre bem tão divulgada, mas uma dúvida que é muito frequente dos pacientes é, por exemplo, existe uma melhor cirurgia? Existe uma cirurgia que é considerada padrão ouro, melhor que as outras, né? Hoje a gente ouve falar muito de cirurgias emergentes, técnicas novas, e como a cirurgia bariátrica já vem sendo realizada há muito tempo, eu já costumo trabalhar com cirurgia bariátrica desde 2001, então já tem 24 anos aí, um pouquinho mais de 10 mil cirurgias realizadas, então a gente está vendo muito hoje a parte de reganho de peso, pacientes que operaram ainda na época da cirurgia convencional aberta, que muitas vezes eles precisam de uma nova chance para voltar a perder peso, para melhorar das doenças. Então a gente tem ouvido falar muito de cirurgia revisional. Então hoje vamos falar um pouquinho disso também, né? Bom, Nestor, então eu vou tomar a liberdade de perguntar para você, com essa grande experiência que você tem, tá? Das técnicas cirúrgicas que nós temos hoje, né? Qual aqui, por exemplo, tem maior risco de o paciente ter que fazer uma cirurgia revisional? É um bypass ou um sleeve? Como cirurgia primária. Então, o paciente fez um bypass e o paciente fez sleeve. Qual que tu entende que possa dar maior problema para a cirurgia revisional? Eu entendo que depende muito do paciente, depende de uma série de fatores. Mas como você faz muita cirurgia revisional, né? Qual é a maior incidência de problemas que o paciente consegue chegar no nosso consultório com as queixas? Então, quando a gente vai pensar nessa parte de cirurgia revisional, mesmo o bypass, que é uma cirurgia bem mais antiga do que o sleeve, que é a gastrectomia vertical, muito mais casos realizados, a gente tem certeza e a gente tem a experiência que o sleeve é a cirurgia que tem o maior índice de cirurgia revisional, né? Essa cirurgia de sleeve, vamos lembrar um pouquinho da parte para quem está assistindo e não tem tanto conhecimento, que o sleeve é a cirurgia que a gente faz apenas uma diminuição do tamanho do estômago, para que o paciente tenha menos produção de hormônio de fome, vai diminuir o apetite, ele tem um estômago menor, então ele come menor quantidade e tem uma saciedade mais precoce. Mas aí o que muitos dos nossos colegas não explicam é que pelo fato do estômago ser menor e da capacidade gástrica ser menor, mas que ainda preserva o piloro, que é a válvula que deixa o estômago fechado, é um tipo de cirurgia que vai causar muito refluxo no paciente. Então, pacientes que já têm doença de refluxo gastroesofágico, mesmo que seja leve, né, os que têm grave, a gente nem pensa nesse tipo de cirurgia, já é uma contraindicação, então eles vão piorar essa parte do refluxo. Então, essa, hoje, é uma das principais cirurgias revisionais que eu faço hoje. Pacientes que começam a ter tanto refluxo, precisam dormir sentado, acabam tendo vômitos, e eles precisam de uma cirurgia revisional. Lembrando que um dos grandes problemas do refluxo, um refluxo muito grave por um tempo muito prolongado, pode chegar em casos graves até em câncer de esôfago. E quando hoje a gente estuda a literatura
de câncer de esôfago, de cirurgia bariátrica, a gente vê que o índice de lesão de pré-câncer, esôfago de Barrett, câncer de esôfago, aumentou por conta desse tipo de cirurgia, né? Perfeito. Então, é um tipo de comorbidade, de doença que a gente tem que tomar muito cuidado, o refluxo gastroesofágico. E sem falar que muitos também não contam que na literatura uma média de reganho de peso para a cirurgia de sleeve é em torno de 50% dos pacientes. Lógico que se a gente falar qualquer tipo de cirurgia, bypass, suíte, as técnicas emergentes, elas também têm reganho de peso, mas num índice muito menor, que chega a 10, 15%, então é muito menor. Então, quando a gente fala de sleeve, muitos falam que nos Estados Unidos, hoje a cirurgia mais realizada é o sleeve, e isso é verdade mesmo. Só que o que quem faz sleeve não conta é que o tanto de cirurgia revisional também triplicou. Por quê? Porque é um tipo de cirurgia que acaba dando problema, tem um índice de reganho de peso muito maior, então, teoricamente, o paciente tem uma chance muito maior de precisar de uma nova cirurgia. E sem contar também que não é uma cirurgia que tem um índice de remissão e cura de doenças como diabetes tão grande quanto o do bypass, né? Perfeito. Perfeito, Nestor. E essa colocação que tu fez, a gente acaba vendo na prática aqui na clínica. A grande maioria dos pacientes que nos procuram para fazer uma cirurgia revisional, e você sabe que você está junto, são pacientes do sleeve, né? Óbvio que nós também temos aqueles pacientes do bypass, mas geralmente foi bypass feito há vários anos atrás, onde a técnica era aberta, né? Geralmente ficava um estômago muito maior do que fica na técnica por vídeo, né? E antigamente também se colocava anel, você tem uma experiência muito grande nisso, né? Depois você pode explanar para as pessoas a respeito do anel, porque também tinha uma falsa sensação de que o paciente ia emagrecer e realmente emagrecia mais, mas devido ao anel ele ganhava peso. É isso, Nestor? É, olha, eu cheguei a fazer bastante cirurgia aberta, né, convencional na época, e naquela época o bypass gástrico é o que a gente fazia da cirurgia de FOB capela, mas com a grande diferença que todas as cirurgias tinham o anel, né? Então, o anel, por ser um fator de restrição muito rígido, os pacientes tinham dificuldade em comer proteína, os pacientes vomitavam bastante, então eles trocavam muito a dieta, e isso era um fator de reganho de peso bem importante. Então, com o passar do tempo, né, com a parte da videolaparoscopia, a gente começou a não colocar mais anel, porque alguns casos dos pacientes que tinham uma contraindicação do anel, por exemplo, por não ter boa dentição, por ter uma mastigação mais difícil, a gente acabava não colocando o anel. E na experiência, na prática clínica, mostrava que esses pacientes, em teoria, perdiam um pouquinho menos de peso e um pouco mais lento do que quem tinha anel, porque a restrição não era tão grande assim. Mas no final, depois de anos, era um paciente que tinha menor dificuldade de comer carne, então ele se adaptava melhor à ingestão de proteína, então ele não mudava tanto a dieta, quer dizer que é um paciente que tinha maior facilidade de manter o peso depois da cirurgia e tinha uma nutrição melhor. Então esse foi um dos motivos que o anel foi abandonado, né? Então hoje a gente faz estômago menor, com anastomose, que é a junção do estômago e intestino, menor também, para ter uma restrição alimentar maior, principalmente nos primeiros meses, e que em teoria funciona bem melhor. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta para o Nestor, né? Devido à grande experiência dele. E das duas técnicas que nós temos reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, são as mais usadas, a técnica do sleeve ou a técnica do bypass. Ambas por videolaparoscopia ou por robótica, né?
Ambas têm um alta hospitalar precoce, que a gente chama, muitas vezes no primeiro dia. Ambas as técnicas não precisam colocar dreno, nem sonda. Então, Nestor, uma grande equipe de cirurgia bariátrica que segue as normas internacionais, que opera um grande número de pacientes, entre bypass e sleeve, qual cirurgia que é o carro-chefe da clínica? Então, hoje, pelo fato da gente prezar muito, não só em termos de perda de peso, você tem que emagrecer ou não. A gente preza muito por qualidade de vida e por melhoria e remissão das comorbidades. E o que a gente mais vê nos pacientes obesos? Diabetes, dislipidemia, esteatose hepática, que é gordura no fígado, colesterol e triglicerídeos alto. E a gente sabe nos trabalhos, nos estudos, mostram que o bypass, com certeza, é a cirurgia mais indicada para a remissão de todas essas doenças. Então, hoje, o que a gente tem de principal é a cirurgia de bypass. Mas respondendo à pergunta da nossa live, se existe uma melhor técnica cirúrgica ou não, né? Isso vai muito de paciente para paciente. Mas tanto no seu serviço quanto no meu serviço e na maioria dos serviços do Brasil, a cirurgia mais realizada é o bypass, né? E nos outros lugares que a cirurgia mais realizada é o sleeve, a gente vê cada vez mais um número de cirurgia revisional crescente. E o que eu vejo muito quando a gente vai para congresso, que a gente sempre está se atualizando, é que essas cirurgias emergentes, elas aparecem como se fosse a cirurgia do momento, como uma revolução, e depois de alguns anos, poucos, 2, 3, no máximo 5, se descobre que não era isso. Que a cirurgia traz muita complicação, traz muita desnutrição, traz problemas mais graves, e aí ela acaba sendo desusada, né? Então, hoje ainda o que tem, mesmo sendo uma técnica antiga, tudo, é o bypass gástrico. É a cirurgia que tem melhor perda de peso, é a cirurgia que tem melhor remissão e cura das doenças associadas, é a que tem menor chance de reganho de peso depois. Então, hoje ainda é o bypass gástrico, né? Perfeito. E é o que a gente vê na prática, né? É o que a gente acaba vendo na prática. Porque, às vezes, o sleeve, ele acaba sendo uma ponte para a cirurgia, realmente para uma cirurgia mais efetiva, né? Muitos serviços, quando se deparam com um super obeso, né, fazem um sleeve primeiro para ele emagrecer, para depois fazer uma nova técnica cirúrgica. E nós já conversamos muito sobre isso, eu e o Nestor, e alguns outros cirurgiões. E a nossa ideia é que o paciente já vá direto para a cirurgia definitiva, que é o bypass gástrico. Porque não tem fundamento teórico e prático você levar o paciente para 2 cirurgias, botar ele em risco. Porque cirurgia, a gente, óbvio que a gente tem experiência, a gente é acostumado, tem formação, mas sabe que cirurgia é sempre uma cirurgia. Então, o meu grande receio com o sleeve é o alto índice de cirurgia revisional que pode vir decorrente dessa cirurgia. Qual a melhor técnica? Já conversei com o Nestor também sobre isso, a gente conversou muito, né? É óbvio que tem que avaliar o paciente de maneira individual, porque tem aquele paciente que precisa fazer uma cirurgia bariátrica e não pode fazer o bypass. São raros os casos, mas existem. Então aí a gente tem que abrir mão de uma outra técnica, mesmo não sendo a técnica perfeita, né? E também os pacientes têm que entender que a cirurgia bariátrica é uma ferramenta mais forte que a gente tem para usar para o emagrecimento. Muitos dos pacientes, quando chegam ao nosso consultório, alguns já têm indicação cirúrgica clássica. Não há o que discutir. O paciente só precisa aceitar que tem que fazer a cirurgia e entender a técnica. Outros pacientes têm uma obesidade grau 1, que é entre 30 e 35, ou sobrepeso, sem doença nenhuma associada. Para esses pacientes, existem outros tipos de terapias, que talvez tirem o paciente da cirurgia. Então, o tratamento da obesidade,
ele não é uma receita de bolo, que é igual para todos. O paciente precisa ser investigado e avaliado para decidir junto com o médico, com a equipe, a melhor cirurgia. Eu não sei o que tu entende disso, Nestor. Eu acho que é isso aí, né? É, claro, né? Todo paciente tem uma cirurgia adequada para ele, né? Hoje, como você falou, a gente tem e está trazendo para Passo Fundo também, lembrar que agora, pelo menos uma sexta-feira no mês, eu vou fazer atendimento aí com vocês também, isso é um grande prazer para mim. Tá E a bom. gente está trazendo alguns tratamentos com medicações inovadoras, tudo, mas que lembrar que mesmo pacientes que têm obesidade leve, igual você falou, que não respondem a tratamentos clínicos, muitas vezes a gente vai pensar em uma cirurgia. Lógico, às vezes não tem indicação pelo que diz o Conselho Federal de Medicina, mas isso não quer dizer que o paciente não é indicado para poder operar. Isso só quer dizer que o convênio não vai pagar a cirurgia dele, porque é uma coisa que tem que estar nos critérios de indicação de cirurgia. Mas não que o paciente muitas vezes não tenha indicação para o tratamento cirúrgico. Como, por exemplo, o diabetes. Hoje a gente sabe, e até conselhos de endocrinologia já reconhecem a cirurgia metabólica ou uma cirurgia teoricamente parecida com a bariátrica para melhorar a parte do diabetes. Porém, não é uma cirurgia que é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Então, em teoria, o convênio não vai pagar essa cirurgia para diabetes, mas não é por causa disso que é uma cirurgia que a gente não indica para o nosso paciente. Então, o paciente que tem uma obesidade leve ou tem sobrepeso e tem um diabetes grave, que não consegue controle, mesmo com o uso de insulina, a gente pode oferecer esse tratamento para ele de uma cirurgia metabólica para melhorar o problema de saúde, no caso agora que a gente está falando do diabetes, claro, que é considerado um dos melhores tipos de tratamento hoje. Então, tudo tem as suas indicações, né? Então, é sempre bem avaliado. É importante você ter uma equipe que trabalhe de uma maneira coesa, junto o cirurgião, o endócrino, o cardiologista, a nutricionista, a fisioterapeuta, a psicóloga, para que tenha a melhor indicação e o melhor resultado para o nosso paciente. Perfeito. Perfeito. E em se tratando do diabetes, não podemos esquecer que é a doença que mais mata no mundo. E por que ela mata? Porque ela acaba tendo uma lesão macro e microvascular. Então, esse paciente que o Dr. Nestor acabou de falar, que é um paciente com IMC entre 30 e 35, se for um diabetes de difícil controle, ou se o paciente tiver doença arterial, que pode ser doença nas artérias coronárias, doenças nas carótidas, e com uma investigação minuciosa, a gente acaba descobrindo o melhor tratamento para esse paciente é a cirurgia metabólica, né? E se isso é autorizado fora do Brasil, como em vários países do primeiro mundo estão autorizadas essas cirurgias, é óbvio que tu pode fazer isso em qualquer paciente, desde que ele tenha indicação. E o ser humano é igual em qualquer lugar do mundo. E, inclusive, em alguns países, a indicação cirúrgica já está com índice bem abaixo de 30, desde que o paciente tenha doença grave. Em falando em indicação cirúrgica, vocês têm que levar em conta que a obesidade é uma doença crônica. Quanto mais tempo, e também se sabe que quanto mais tempo um ser humano tem essa doença, pior é para a sua saúde. Então, é um grande erro estar com a doença, a obesidade, e ficar esperando para fazer o tratamento cirúrgico. Porque quanto mais o paciente, mais tempo tiver a doença, pior vai ser para ele. E ele vai operar em condições piores. E também tem outra coisa que o paciente precisa entender. Quando a pessoa tem a doença, a obesidade, eu faço esse desenho para os pacientes que estão no consultório. É uma pessoa caminhando na rua e está caminhando em direção a um buraco que vai cair. Então, a cirurgia está indicada nessa fase para tirar o paciente do buraco, fazer ele pular pelo buraco e seguir a sua vida. Se o paciente tem doença, obesidade, e uma outra doença clínica associada à obesidade, né, ele já está no buraco. Ele também precisa operar. E vocês precisam entender, as pessoas precisam entender que a obesidade
ela não é um fator de risco modificável, como parar de fumar ou parar de beber. A doença, a obesidade, ela é uma doença porque o corpo do paciente perdeu a capacidade fisiológica de regular a gordura. É por isso que ela é uma doença. E ela tem que ser tratada de maneira séria, de maneira respeitosa, igualmente se trata o câncer. Vocês entendem isso? Uma pessoa que tem o câncer, ela não tem culpa de ter o câncer. E as pessoas com a doença, a obesidade, às vezes, acabam sendo julgadas de maneira errada. Isso acaba deixando a pessoa muito triste, porque as pessoas ao redor delas, e muitas vezes a comunidade médica, não consegue entender isso. Né? Pelo menos é o que eu escuto no consultório. E a obesidade tem que ser tratada de maneira respeitosa, de maneira séria. Nestor, eu gostaria de fazer um outro questionamento para você. Se você é uma pessoa que estuda bastante, tem uma experiência muito grande em cirurgia bariátrica, né? Você já acabou, essa pergunta que eu vou te fazer, tu já acabou respondendo um pouquinho antes na live. Mas eu vou te fazer de forma direta. Qual é a visão, e não sei se você sabe, que os cirurgiões de São Paulo, que é uma grande cidade do Brasil, a maior, a medicina acontece primeiro aí, para depois se espalhar para o resto do Brasil. Como é que está a indicação dessas cirurgias emergentes nos hospitais em São Paulo? Tem muitos cirurgiões fazendo? Não tem? Qual é a tua ideia disso? Primeiro que a gente tem que esclarecer bastante é que quando a gente fala dessas cirurgias emergentes, são cirurgias que não são regulamentadas, ou seja, não são aprovadas pelo Conselho Federal de Medicina. Então, apesar de não ser realizadas dessa maneira, mas em teoria, são cirurgias que deveriam ser feitas em instituições de ensino como caráter de pesquisa e sem fins lucrativos financeiros. Mas claro que não é o que a gente vê, não é o que a gente vê na prática, não tem muitos cirurgiões que fazem esses tipos de cirurgia, tá? E quando fazem, não são de maneira regulamentada. Então, a gente tem que alertar que pode ser que mais no futuro venha aparecer alguma outra técnica cirúrgica que seja mais adequada, ou que seja melhor do que o bypass, ou que seja melhor do que o sleeve. Pode ser que venha aparecer. Hoje ainda a gente não tem nada regulamentado e nada provado do que é melhor. Quando a gente vê essas técnicas emergentes, a gente vê que em termos de perda de peso, pode ser que ela tenha uma eficácia pouco maior do que um bypass, pode ser que ela tenha um índice de remissão de algum tipo de doença, mas que é pouca coisa quando a gente compara com o bypass também. Só que quando a gente vai ver o índice de complicação que esses procedimentos emergentes têm, é muito maior. Quando a gente fala num bypass ou num sleeve, que são técnicas regulamentadas, a gente vai falar num índice de complicação em torno de 0,1%, ou menos ainda em grupos como os nossos, que têm grande experiência, tá? Então, é basicamente quase zero índice de complicação. Quando a gente vai olhar para essas cirurgias emergentes, pode chegar até 15% o índice de complicação dessas cirurgias. Então, isso também são coisas que quem faz esse tipo de cirurgia não explica para o paciente. E outro dia eu até peguei um paciente que ele veio, ele já é paciente meu, ele já é operado, por algum motivo, porque o convênio dele não dava mais direito a passar comigo, ele foi passar com um colega, e o colega queria operar ele, reoperar, fazer uma cirurgia revisional no meu paciente, porque falou que a técnica de bypass era uma técnica antiga, que não se usava mais. Que absurdo. Mas aí eu paciente assim, mas por que ele quer te operar? Você tá ruim? Não. Tá tendo dor? Não. Você reganhou peso? Não. Você tá desnutrido? Não. Você tem algum problema? Não. Então por que ele quer te operar? Ah, porque ele falou que a minha cirurgia era ultrapassada. Ou seja, não tem justificativa nenhuma. O cirurgião quer submeter o paciente a uma cirurgia que não tem necessidade. E ainda uma coisa que não é nem uma cirurgia que não é nem regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. E o que a gente vê muito, eu estudei tempos fora do Brasil, de 2008 a 2010, e lá a gente fazia bastante pesquisa
não em cirurgia bariátrica, mas em cirurgia metabólica, tá? E a gente vê muito, várias técnicas emergentes, começa a fazer, aí se descobre depois de 1 ou 2 anos que não era a melhor coisa e tia, que aí os estudos a longo prazo já vê que o índice de complicação é maior, que a remissão das doenças não compensa o risco que a cirurgia oferece, que a parte nutricional acaba sendo pior, tanto que as cirurgias de Skopinar são cirurgias regulamentadas. Cirurgia de duodenal suíte, que se prometia ser a cirurgia revolucionária, principalmente para superobesos, basicamente não se usa mais no mundo inteiro. São cirurgias que caíram por desuso e são cirurgias muito mais antigas, que tiveram comprovação científica e que hoje não se usa mais. Ao contrário do bypass, que é antigo, talvez mais do que essas técnicas, né? Houve algumas variações na técnica, mas que até hoje é considerado como uma cirurgia padrão ouro. Então a gente tem que ter muito cuidado com cirurgias emergentes, com técnicas revolucionárias, porque isso depende de trabalho, de estudo, e não é de pouco ou pouco tempo de cirurgia. Não, tem que ter acompanhamento a longo prazo para que se prove que a técnica é boa. E hoje, infelizmente, a gente não tem nada que comprove que o bypass não é uma das cirurgias mais eficazes e padrão ouro que existe. Perfeito. O grande problema que eu vejo nessas técnicas emergentes é aquilo que tu falou antes. Ela deve ser feita dentro do ambiente acadêmico, universitário, com estudos científicos, não com fins lucrativos, porque se faz fora de uma universidade, você não tem como provar que esse paciente ficou bem. Tu pode simplesmente falar para os outros que o paciente está bem e o paciente, alguns anos depois da cirurgia, está com desnutrição proteica calórica, está com diarreia crônica, está cheio de doença. Então, e por que a pergunta que não quer calar é por que nos países desenvolvidos também não fazem com regulamentação? Né? É diferente da cirurgia por diabetes mellitus, como nós falamos antes. Né? É uma cirurgia por uma doença que já foi estudada em outros lugares com seres humanos, já foram feitas pesquisas, já foi aprovado. Né? Eu me lembro que em 2015 já estava aprovada a cirurgia metabólica para pessoas com diabetes mellitus tipo 2. Isso passou 10 anos já. Né? Então, a live também serve para alertar as pessoas em relação a essas técnicas cirúrgicas. Porque logo, se começarem a fazer bastante, logo terão problemas. Mas, nós estamos aí para cirurgias revisionais. Nestor, uma outra... Jason, aqui em São Paulo, só complementando isso, uma das coisas que eu atendo muito, né, como é uma cirurgia, como é uma cidade muito grande e como tem muito cirurgião bariátrico aqui, que faz técnica diferente, então eu atendo muito paciente de outros cirurgiões com algumas complicações, né? E as mais frequentes é essa que você falou. O paciente muitas vezes está vomitando, não tem uma alimentação adequada, porque ele não consegue comer, ele está com desnutrição, com deficiência de vitamina, muitas vezes não é bem assistido pelo cirurgião, porque quando ele começa a ter algum tipo de problema, muitos não sabem nem o que fazer, porque teoricamente a técnica não tem uma comprovação científica e não tem estudo a longo prazo que mostra o que fazer, né? Então é uma coisa que eu tenho bastante paciente que vem para um controle depois. E é lógico, como a gente sempre falou aqui, não é porque não é o meu paciente que a gente acaba dando assistência da mesma maneira. E que muitas vezes, eu diria que pelo menos uns 70% desses pacientes, eles acabam tendo que passar por uma nova cirurgia, uma cirurgia revisional, ou para desfazer a técnica que eles fizeram e deixar sem nada, mas aí corre risco do paciente voltar a ganhar peso, que é o que mais acontece, e muitas das vezes eles nem perderam tanto peso assim. E aí a gente acaba pensando em uma nova cirurgia, não só desfazer o que estava feito, né, mas pensar numa cirurgia que vai fazer perder peso novamente, que vai curar o refluxo, por exemplo, ou que vai melhorar a parte nutricional do paciente, então ele acaba tendo uma chance muito maior de uma segunda cirurgia. Perfeito. Pessoal,
nós já estamos chegando com um certo tempo de live, né? Eu vou usar esses últimos minutos para falar para vocês, tá? Que nos últimos meses aconteceu uma coisa muito legal, muito boa na nossa equipe, que é a vinda do Dr. Nestor para Passo Fundo, para atender os pacientes que precisam uma conversa com ele, precisam de uma avaliação, né? E qual é o foco dele aqui, principal, né? Primeiro, nós temos uma honra sempre recebê-lo aqui na nossa clínica, né? Porque é um grande cirurgião com uma experiência gigantesca em cirurgia bariátrica. Isso enalteceu o nosso grupo, nos deixou melhores, né? Então, o Nestor vem para Passo Fundo com o intuito de explicar para os pacientes e conversar com os pacientes a respeito de cirurgia revisional, que começou a ter bastante na nossa cidade, né? Porque já estamos num tempo que se passaram 20 anos que começou a cirurgia, 25 anos que começou a cirurgia em Passo Fundo, né, no Rio Grande do Sul. E como ele tem uma experiência gigantesca em cirurgia revisional, esse é um dos focos dele. O outro objetivo dele na clínica é orientar e ajudar as pessoas, tanto da nossa clínica quanto de outros serviços, que fizeram cirurgia ou técnica de bypass ou técnica de sleeve e tiveram um reganho de peso. O Nestor tem expertise em medicações para passar para esses pacientes. Porque uma coisa é o paciente com obesidade que vai receber a medicação. Ela age de um jeito. Uma outra coisa é o paciente que tem um bypass gástrico ou um sleeve que precisa receber essa medicação. Ela vai agir de uma maneira mais forte. Ela vai ter uma sinergia. Por quê? Por exemplo, que a técnica do bypass gástrico, além da restrição alimentar, além da não absorção de um comprimento do trato digestivo, ela também tem um fator fisiológico, que é a parte hormonal. E se juntar com a medicação, essa medicação vai agir mais forte. São dois pacientes. Um que não fez a cirurgia e outro que fez a cirurgia. A medicação ela age mais forte naquele que fez. Isso os estudos científicos já mostraram. Então, essa também é uma das intenções do Nestor em vir atender aqui. E também, óbvio, atender um paciente que queira passar com ele já numa cirurgia primária. Então, para a nossa equipe, é uma honra tê-lo aqui e eu gostaria que vocês que estão assistindo, né, que passassem essa informação para os amigos, para os familiares e que isso se espalhe para nós poder ajudar cada vez mais pessoas. E veja que interessante, as pessoas têm aqui em Passo Fundo, certo? Um grande cirurgião de São Paulo, uma pessoa extremamente experiente em cirurgia bariátrica, a poucos minutos da sua casa, ou de repente quem mora em umas cidades aqui perto de Passo Fundo, a 1 hora de carro, a 1 hora e meia, 40 minutos, seja o que for, é muito mais fácil consultar aqui com ele do que pegar um avião e ir a São Paulo. Então, se precisarem, não percam essa oportunidade. Então, esse também é um objetivo da nossa live, para nós divulgar essa grande aquisição para a nossa equipe, né? Grande aquisição aqui em Passo Fundo, porque ele já nos ensinou a fazer cirurgia bariátrica. Durante muitos anos ele ficou nos dando um suporte, né, para não ter problemas na cirurgia, né? E graças a Deus a gente vai muito bem na cirurgia bariátrica, temos resultados bons, né? E graças a Deus e graças ao Nestor, né? E toda a disponibilidade dele, que muitas vezes pegou um avião em São Paulo e chegava com tempo ruim em Passo Fundo, né? Parecia coisa de Deus. O avião estava sobrevoando Passo Fundo, abria e ele conseguia descer para nós operar os pacientes. Então, durante muitos anos ele fez isso. E agora ele está vindo uma vez ao mês da nossa equipe, já com horário pronto para os pacientes saber. A próxima vinda dele, se não me engano, é dia 28, né, desse mês, né? Então, vocês têm essa oportunidade. Tá? Então, agora eu vou passar a palavra para o Nestor e depois nós vamos fazer as considerações finais. É contigo, Nestor. Bom, claro dizer que é sempre um prazer, né? E teoricamente eu fazia parte desde o começo da equipe, eu fui bastante para Passo Fundo,
Eu me lembro no começo eu ia em Chapecó para fazer proctoria e depois a gente ia para Passo Fundo também. É lógico que eu vou muito pela amizade que a gente acabou se tornando grandes amigos, mas que é um prazer também. A gente poder atender aí, agora fazer parte mais ainda da equipe do Cetradon, né? Poder levar o conhecimento que a gente tem, que de muitos anos da cirurgia bariátrica, do tratamento clínico, da cirurgia revisional, hoje é uma coisa que vai se tornar cada vez mais frequente por causa do longo prazo que ela já vem sendo realizada, e infelizmente por técnicas não tão primorosas, né? E lembrar que o reganho de peso é uma coisa que pode acontecer. Uma coisa que é muito legal da gente deixar de informação para os nossos pacientes é que não é porque ele tem uma cirurgia bariátrica, que ele reganhou peso, que ele tem que ter algum tipo de vergonha ou se sentir inferiorizado, porque a cirurgia teoricamente era para ele ficar magro e aí ele acabou reganhando peso. Não, ele precisa de uma nova oportunidade, seja com medicamento, seja com uma cirurgia revisional. Então, é uma oportunidade que ele tem que ter novamente de voltar a perder peso ou de melhorar das doenças que muitas vezes voltam com o reganho de peso. E é importante que a gente tenha sempre troca de conhecimento. Tanto eu levando para aí, quando eu vou aí eu também aprendo. Então isso é uma coisa muito legal da gente compartilhar. Perfeito. Essa frase que tu colocou, né? Eu aprendi ela contigo e tenho a satisfação de passar para os nossos pacientes, né? Muitos pacientes, a gente não sabe da dificuldade da vida da pessoa. Às vezes, faz uma cirurgia perfeita, acaba se cuidando por um tempo e às vezes a vida nos apronta uma situação que pode nos deixar abalado psicologicamente, perde o emprego e problemas pessoais, por aí vai. Nós não somos robôs, nós somos seres humanos. E por inúmeros motivos, esse paciente às vezes perde o foco no tratamento. Porque não é só operar, ele tem que manter o acompanhamento clínico com a equipe. Então, esse paciente que reganha o peso, o Nestor ensinou isso para nós, ele merece uma segunda chance, né? Todo mundo merece uma segunda chance. Então, se vocês tiverem algum problema com reganho de peso, não tenham vergonha de procurar a equipe. Ah, mas faz 3 anos que eu não vou. Não tem problema. Será bem-vindo. Pacientes de outras equipes também serão bem-vindos. É nossa obrigação como médico ajudar as pessoas. E ainda mais agora, que vocês estão sabendo que o gestor está vindo uma vez ao mês a Passo Fundo para nos ajudar com esta parte da cirurgia bariátrica. Então, meus amigos, eu vou encerrar aqui dizendo muito obrigado para vocês por terem tido tempo de ficar aqui conosco, de escutarmos o que nós temos para falar. Um grande abraço ao doutor Nestor e eu passo a palavra para ele dar as considerações finais para vocês. Muito obrigado. Bom, espero que a gente tenha trazido algum tipo de informação. Quem quiser pode assistir a live depois que ela vai ficar gravada. E pode mandar dúvidas para nós também, que a gente vai ter o maior prazer de esclarecer. Dizer que dia 28 eu estou aí e é sempre um prazer poder participar da live aí com vocês. Então tá bom. Muito obrigado. Fiquem com Um Deus. abraço, então. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.